A nossa videoaula de hoje está relacionada à opinião pública. A opinião pública, ela tem todo um processo histórico, por exemplo, dá para a gente ter um marco nesse sentido, quando a população precisava optar entre Jesus Cristo e Barrabás. Foi o povo que, por sua opinião, acabou crucificando Jesus Cristo. Quem conhece essa história pode muito bem mentalizá-la e entender que processo é este, não é verdade? Mas é o seguinte, a opinião pública é uma espécie de substrato moral da sociedade, não é? A opinião pública se transformou na Grécia Antiga, na Grécia Antiga. Assuntos públicos é submetido a aprovação ou censura. E hoje, atualmente, é assim também. Pode refletirem sobre este assunto e, na verdade, por exemplo, essa disciplina é uma disciplina muito reflexiva. Ela tende a trabalhar muito com sociologia, psicologia e política, tá? Assim, o termo opinião está relacionado com a noção de julgamento, embora em um caso a ênfase dada é sobre o valor de alguma coisa sempre. A gente pode perceber que nos dias atuais a gente vive cercado ou, vamos dizer assim, monitorado e até mesmo conduzido pela opinião pública, não é verdade? Nós temos aí um grande exemplo, as mídias sociais, né? Está cheio de gente impondo sua opinião e alguém lança um tema, por exemplo, e aquilo começa a se desenvolver de uma forma como se fosse um rastrilho de pólvora até ganhar volume, né? E assim, é um substrato de processos educacionais, bem como do crescimento dos meios de comunicação de massa, né? Então, a gente precisa questionar também assim, se é um subproduto de processos educacionais, né? Significa que nós não temos a liberdade, nós não somos exatamente o que somos, o que queríamos ser. Até porque a questão da opinião pública, ela começa com um conceito educacional meu, um conceito social, valores morais e éticos que vão fazer com que, enquanto eu me insiro em uma sociedade, vai ocorrer que eu vou me formar como mais um componente dessa sociedade. Então eu sou massa, eu viro massa, não é verdade? E assim, eu sinto muito dizer, então, na verdade, que nós somos um produto de uma sociedade e somos altamente vulneráveis e nosso comportamento também é altamente procedente de opiniões públicas, tá? A opinião pública é o somatório de opiniões pessoais, né? Então, quando a gente lança um tema, quando a mídia lança um tema, quando o jornalismo lança um tema, a gente tem uma opinião formada sobre ele em função daquilo que eu falei anteriormente, dos valores da minha sociedade. E o que vai acontecer? Eu vou apoiar pessoas que têm o mesmo valor que o meu e vai haver uma mobilização em função disso. Obviamente vai existir pessoas contrárias, e por isso que existe essa bipolaridade que nós estamos vivendo muito fortemente hoje, principalmente em relação à política, não é verdade? Com o início da comunicação impressa por Gutenberg, a internet e o mundo ficou cada vez mais homogêneo em determinados temas. O que acontece? Isso significa que, bem antigamente, os grupos sociais já eram movidos, sim, por opiniões públicas, mas altamente de interesse a aldeias, né? Então, a partir do processo de Gutenberg, lá por meados de 1450, por aí, que ele inventou a prensa móvel, ele começou a escrever os primeiros livros, né? Inclusive a Bíblia de Mongúncio foi o primeiro impresso de Gutenberg. Ele fez da mídia
algo mais leve, impresso em papéis, e mais do que isso, ele fez da mídia de forma com que ela se reproduzisse em massa naquela época. Martinho Lutero, ele se aproveitou disso, né? E fez um protesto contra a Igreja Católica, e dessa forma ele conseguiu engajamentos através de sua opinião. Então a ideia dele se tornou uma opinião pública que hoje está aí relacionado à própria igreja em si também, né? Até hoje perdura. Está relacionado à opinião pública também a uma cultura, como eu falei anteriormente, né? Hoje, com a globalização, opiniões do mundo inteiro coincidem, formando uma grossa voz contra dirigentes no plano político, por exemplo. Se nossa, vamos dizer assim, Constituição, ela vem de uma educação familiar e depois se complementa numa cultura social, através da cultura social, né? Nós deixamos de ser aldeia, né? Viramos uma aldeia global, como bem se referiu Marshall McLuhan, né? Hoje nós viramos aldeia global, o mundo se globalizou, as ideias hoje, as opiniões públicas hoje estão alastradas pelo mundo inteiro, né? A opinião pública molda a sociedade tanto para o bem quanto para o mal, né? Ela pode sim se constituir dessa forma. Hoje, por exemplo, através da mídia, da internet, nós somos altamente manipulados através das fake news e outras formas de comunicação tão contundente que faz com que a gente pense que aquilo é verdade, né? Por quê? Porque foi feito por pessoas que têm domínio da comunicação. Por isso que eu sempre digo, quem entende de comunicação tem poder, né? Nossa liberdade vem de educação e influências sociais. Esta forma a nossa opinião, né? E aí eu me refiro ao seguinte também, me lembrei de Raul Seixas, né, que tem um trecho de uma música dele que diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então vamos pensar um pouco sobre isso também. Acho que Raul Seixas é um cara inteligentíssimo, né? Enfim, é outro assunto. Opinião pública é de grande utilidade política, principalmente ela é uma manipulação política. Os Estados Unidos, desde a década de 30, começaram a se desenvolver fortemente nessa questão. Hoje, todas as decisões globais, principalmente, elas são formadas em função e são apoiadas em função de opiniões públicas, né? Uma guerra, a primeira ação de uma guerra é a comunicação, é uma busca de engajamento de um país em função de uma opinião pública, né? E muitas vezes ela pode ser mentirosa, ok? Meu relógio. Opinião pública é de grande utilidade política, podemos ser facilmente manipulados, e somos, né? Por isso a enxurrada de fake news. Veja só esse vídeo, quanto a gente é manipulado, então. Vou dar essa pausa. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros.
Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Ok? Muitas vezes a opinião pública teve força para grandes mudanças políticas e sociais, como, por exemplo, a derrubada do Muro de Berlim, a direta já no Brasil. A opinião pública tanto derruba governos que muda as leis para o bem, mas nem sempre é assim, pode ser usada para o modo negativo também. Então a opinião pública ela pode ser usada para o bem quanto para o mal. No caso, manipulação social, né? A mídia é a maior formadora de opiniões, mas a opinião pública se forma desde que grupos sociais que são públicos específicos, a massa, que agem sem interligação entre os seus componentes. Daí a classificação de multidão, massa e público. Nós vamos ver claramente no decorrer dessas nossas videoaulas essas classificações, né? Como é que se comporta a sociedade frente a determinados temas ou situações. E ela é dividida em multidão, massa e público. Ok? Vox Populis, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Não é dessa forma que existe esse ditado? Né? Então, o povo, ele, quando organizado, ele consegue virar uma voz poderosa. Isso quer dizer que a opinião pública pode ter poder, sim, e tem. A mídia é o maior vetor de formação de opinião pública. Quando a mídia de massa surgiu, começou a surgir todos esses aproveitamentos em relação a engajamentos de públicos para fazerem isto ou aquilo. Hoje eu estava vendo no jornal do meio-dia que a prefeitura de Curitiba, por exemplo, ela está aberto à opinião pública sobre como os gastos de determinada verba pode ser utilizado na cidade ou para a sociedade. Então, eles estão recolhendo dado agora. Se eles vão fazer isso, eu não sei, né? Mas a proposta é com que, através da opinião pública, venha a ocorrer essa utilização dessa verba destinada à cidade ou à sociedade. E, de outra forma também, eu quero dizer que a mídia ela está mudando muito e está dando poder a nós, por exemplo, ao indivíduo. Qualquer um de nós hoje em dia podemos lançar um tema para ser tratado em público ou buscar formações públicas, porque até poucos anos atrás, as mídias eram de mão única, né? Ou seja, a televisão a gente assistia passivamente e até certo ponto hoje assistimos, mas nós temos de contrapartida tecnologias como a internet e mídias sociais. Então, antes nós éramos consumers, ou seja, consumidores de comunicação de mídia e não fazíamos nada. Hoje nós somos prosumers, a gente consome mídia, a gente elabora uma opinião pessoal, produzimos, editamos e mandamos para os consumidores de mídias sociais, por exemplo, e daí começamos a desenvolver fortemente a nossa atividade de opinadores. E por isso que existe também, dentro desse contexto, a questão de pessoas formadoras de opinião, que hoje são youtubers, ou seja, que forma for o termo utilizado para que eles tenham fortemente um canal de comunicação com o público em si. O que mais podemos ver? O que temos a ver com isso, então, com opinião pública? Que nós
da publicidade e propaganda temos a ver com isso, se é uma disciplina altamente política, altamente social, né? E também atende ao jornalismo e à comunicação de relações públicas, que é um tipo de comunicação política e moldadora também de opinião, e nós publicitários que fazemos anúncios bonitos, agradáveis, com jingles e artes e outras coisas mais. O que nós temos a ver com opinião pública? Por que a gente tem que aprender isso? Ora, eu digo que, em primeiro plano, a nossa comunicação está baseada em busca de adesão para produtos e serviços do público-alvo dos nossos clientes, né? A publicidade é formadora de opinião no sentido de buscarmos engajamento em você adquirir um ou outro produto concorrente dentro desse mundo tão commodity que nós vivemos, que existe vários produtos iguais ao mesmo tempo e um tem que se destacar. É isso. Na mídia social, por exemplo, não é tudo que nós queremos. Quando a gente faz um anúncio para um cliente na mídia social, o que a gente busca? Engajamento, né? E a gente só busca engajamento através de mudanças de pensamento das pessoas, através de uma boa publicidade, por exemplo. A gente gera uma opinião sobre um produto, a qualidade sobre ele, o que a utilização dele vai melhorar na sua vida, né? Sim, é isso que nós temos que traduzir, esse estudo dessa disciplina de opinião pública para essa questão de publicidade e propaganda, tá, minha gente? Fique alerta em relação a isso, ok? Para fazermos uma publicidade, precisamos analisar comportamentos de público-alvo para saber o que ele pensa, como vive e no que crê. Então, são estudos de relações humanas, públicas, né? Esse público-alvo é a nossa audiência, pois hoje tudo é segmentado, massa só para propaganda. Então, assim, quando a gente fala em público, me lembra público-alvo, né? De publicidade. E publicidade, ela tem um teor de tornar algo público, é uma questão jurídica, mas é muito utilizada para a comercialização de produtos e serviços. E massa refere-se, está sendo utilizado ou utilizamos na questão da propaganda. O que é a propaganda? A propaganda, ela tem cunho ideológico, né? Busca de novos comportamentos, busca de novas mentalidades. A política utiliza muito isto, né? A religião utiliza muito isto. Enfim, a propaganda é para a massa, para fazer com que uma massa inteira mude seu comportamento, né? Nós estamos vivendo fortemente essas questões aí do coronavírus, novo coronavírus, né? Covid-19. Aquelas campanhas todas que o governo faz é propaganda, para a gente mudar os nossos hábitos, para a gente usar máscara, para a gente não se aglomerar, para a gente isso ou aquilo, e vai incutindo na cabeça da massa. Agora, quando a gente quer segmentar isso, a gente usa a publicidade através de públicos específicos. Então, minha gente, estou começando a montar esse raciocínio de por que precisamos entender sobre teorias de opinião pública. A publicidade e relações públicas atuam um público-alvo e propaganda na massa, né? Agora que vocês têm uma ideia do que é essa disciplina, vamos estudá-la em suas particularidades para atuarmos nossa comunicação com mais precisão, pois só isso nos difere dos práticos aos curiosos, né? Práticos e curiosos ao profissional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que, por exemplo, a publicidade, ela é uma profissão facilmente de ser imitada. Tem muitos empresários que fazem a própria publicidade dele, mas eles não têm esses conhecimentos que só o curso de comunicação social, propaganda e publicidade pode oferecer para vocês de forma mais profunda. A gente vê nitidamente quando uma publicidade ela é superficial, que não tem conhecimento de embasamento. É isso que eu quero dizer para vocês, no sentido de que, por que eu preciso entender de teoria da opinião pública?
para eu me constituir como um profissional mais aprofundado nas questões, que quando eu for fazer uma publicidade, que como quase todo mundo pode fazer, nós vamos fazer uma publicidade efetiva, que a gente consegue resultados com isso, e não uma casca fina, né? Utilizando apenas fotos, alguns textos e alguns álbuns de cores, enfim, né? E a constituição de conhecimento de um profissional de propaganda e publicidade vai bem mais além do que isto. E essa disciplina, ela é importante sim, no sentido de que eu vou ter conhecimentos muito aprofundados sobre públicos, né? Que é onde nós trabalhamos, gente. Nós trabalhamos com a nossa comunicação, uma comunicação social, né? Ela tanto pode ser de público, como de massa e como de multidão. Ok, minha gente? Vamos ficar atentos em relação a isso. Eu vou procurar, durante o tempo inteiro, não cair tanto em teoria, mas ao mesmo tempo eu preciso oferecer essa teoria para vocês, mas em certo momento eu vou ficar traduzindo, como eu brinco, de português para português, ou seja, eu vou passar a teoria e vou dizer onde a gente pratica isso na nossa profissão, no nosso dia a dia, a favor dos nossos clientes e a favor da economia da nossa sociedade, porque a publicidade é a mola propulsora da economia de uma cidade, de um estado, de um país, tá bem? Somos nós que ajudamos a alavancar essa economia, porque hoje em dia tudo está mediado pela comunicação. Não existe mais aqueles mercadinhos que tinham de tudo, que era vendido aos quilos ou metro e assim por diante, né? Hoje as coisas é mais complicada e é para quem entende, não é para práticos e nem curiosos. Ok, gente? Vamos mandar ver? Até a próxima, então.